Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Livro do Gênesis, capítulo 45. Nós leremos, queridos, apenas até o verso 8, verso 1 até o verso 8. Contexto em que José se dá a conhecer a seus irmãos, que diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram. E então disse: Eu sou José, vosso irmão. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por meio de um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Deus abençoe a leitura e a meditação da sua palavra. Nós já aprendemos, irmãos, principalmente quem já tem uma caminhada na fé cristã e pertence, é membro das igrejas mais sérias, dos ministérios mais sérios, dos ministérios que levam a palavra de Deus com seriedade, com zelo, sabem que Deus não é um resolvedor de problemas. Você não vai encontrar, não vai entrar numa igreja, como eu disse, sólida, comprometida com a Bíblia, ministérios realmente pautados pela Escritura, e você não vai ouvir frases como venha para cá que Deus resolverá tudo. Entretanto, apesar de termos essa perspectiva absolutamente correta, porque ele realmente não é, aprendemos isso naquela passagem de Jesus, quando ele, ao multiplicar pães e peixes, ele se alegra com as pessoas que estão sendo alimentadas, aquela multidão, 2 grandes multiplicações, uma com 5.000, outra com 7.000, levando em conta mulheres e crianças. Ele se alegra, mas ele também diz: olha, não se contentem, não parem no pão. Não parem, porque esse pão perece. Esse pão alimenta vocês aqui no deserto agora. Daqui a algumas horas, vocês novamente estarão famintos. A fome é um instinto que só desaparece da natureza humana, ou quando você parte dessa vida, quando você morre, aí você não vai ter mais fome, ou então quando você tem alguma anomalia, o organismo não está funcionando, e você fica sem apetite. Agora, em condições normais, a fome vai estar lá. Sacia de manhã, ela aparece de tarde. Sacia de tarde, aparece de noite. Tem gente que se levanta de madrugada faminto. É o problema. Então Jesus, olha, não se contentem, não parem nesse pão feito de trigo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu tenho um pão que vai saciar uma fome
para sempre, vai saciá-los eternamente. E ali Pedro, então, ele responde: Senhor, só tu tem as palavras da vida eterna. Ele disse isso porque a multidão, quando é convocada a esse compromisso de não ficar apenas com o pão, mas de querer também comer da carne e do sangue, e beber do sangue do Senhor, que é o compromisso que ele invoca naquele momento: comam da minha carne, bebam do meu sangue, eu sou o pão vivo que desceu, eu sou o maná. Já sabemos, João capítulo 6, o povo debandou, porque o povo não queria, grande parte do povo queria o pão, queria o problema rápido sendo resolvido. Agora, andar com Cristo, obedecê-lo, tomar a cruz, uma parte não queria. Há aquela dispersão, e Jesus pergunta aos discípulos: olha, podem ir também, está ali, as portas estão abertas, podem ir, não vou prender ninguém. É quando Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Pedro entendeu que Cristo é maior do que todas as bênçãos que ele possa conceder. Essa é uma boa teologia e é uma boa interpretação da Escritura. O único cuidado que temos que tomar é de achar, é sermos tão zelosos com isso e achar que Deus não resolve nada. Que qualquer coisa que for pedir para Deus, estamos pedindo além do que devíamos. Estamos incomodando, importunando, ou então o culto corre o risco de enfatizar prosperidade física, material, em detrimento das espirituais. Esse é um desequilíbrio, porque a Bíblia Sagrada fala de filhos, fala de uma prosperidade também, fala de um trabalho que é recompensado, fala sim de que Deus é aquele que cura. Nós não precisamos ter medo de orar por enfermos, com medo de nos comprometermos, vai que Deus não faz. Isso não é conosco. Diante de um enfermo, o que nós temos que pedir é a cura física. Diante de um desempregado, a única oração cabível é: Senhor, tem misericórdia, abre uma porta de emprego. Senhor, eis aqui um problema, diante de uma causa aparentemente injusta, sem solução, a única possibilidade é: Senhor, resolva. Entregamos a causa ao Senhor. E isso não é de forma alguma um problema, porque a própria Escritura Sagrada, ela nos permite, nos autoriza a termos esse acesso ao Senhor e apresentar as causas da nossa vida ao Senhor. Temos causas, temos questões, temos demandas, temos anseios, temos necessidades. E Deus se alegra em olhar essas necessidades que compõem o tecido da nossa vida e Ele entrar com providência, e se há uma história, entre outras, que revela o quão Deus está comprometido com a nossa vida, até nos mínimos detalhes, é a história de José. Nós já conhecemos a história, não preciso recuperá-la aqui. Aqui é o ponto final, estamos caminhando para a grande conclusão, o grande desfecho, quando José se dá a conhecer aos seus irmãos. Vendido para o Egito por causa de ciúme, uma crise familiar, o seu pai tinha responsabilidade nisso, porque Jacó, sem sabedoria nenhuma, ele evidenciava, deixava claro a sua preferência por José, presenteava José com túnica, roupa que outros não tinham. E aquilo criava um desconforto entre preferidos e preteridos. E quem tem mais de um filho sabe as disputas de atenção que acontecem entre os filhos em relação aos pais. E a sabedoria que os pais precisam ter na condução dessa questão. Jacó não tinha nenhuma sabedoria, deixava claro, José era o predileto, era o filho da velhice, era o filho amado. E aquilo criou um problema de relação entre os irmãos. E eles então armaram a venda debaixo de ódio, debaixo de rancor. Primeiramente o assassinato, que não foi, depois eles desistiram por intervenção do irmão mais velho. Não vamos fazer isso não. Optaram em vender. E aí a trágica história de José, ele preso, vai parar na casa de Potifar, a mulher se interessa por ele,
e é falso testemunho contra ele, e vai preso, enfim, aquela história toda. E aqui é o momento em que ele, tendo superado, ele se dá a conhecer. E a conclusão que José chega, ela é uma preciosa, poderosa lição para nós. Primeiramente, a história de José nos remete de que em Deus, diante de Deus, em tudo, nós somos preservados. A teologia chama isso de doutrina da providência. A doutrina da providência nada mais é do que a operação, a manifestação diária do cuidado de Deus sobre nós. É quando Deus ajeita a vida, é quando Deus entra na história humana e Ele abre portas, fecha portas, levanta, às vezes também abate, para nos corrigir, para nos disciplinar, para moldar o nosso caráter, mas é o cenário de acontecimentos que fazem parte da nossa vida, em que Ele vai usando esses acontecimentos para moldar o nosso caráter. Há uma operação da graça desde o dia que nós entregamos a nossa vida a Cristo. A partir daquele momento, Pai, Filho e Espírito Santo entram com providência, trabalhando na nossa vida. A nossa vida, portanto, ela é contemplada pelo Senhor. E a Bíblia Sagrada, portanto, mostra que Deus é aquele que preserva o seu povo. José, por exemplo, foi preservado naquele deserto, quando os seus irmãos, no primeiro momento, tentaram matar. E o medo, o receio de Rúben, o irmão mais velho, e a providência que ele toma para que não fizessem aquilo, era o Senhor agindo na vida de José, preservando sua vida. Depois, ele é levado pelos ismaelitas, levados para o Egito. E uma viagem longa, incômoda, perigosa, ele é preservado também no percurso daquela viagem. Nada de mal acontece com José. Até mesmo quando aquela mulher, a mulher de Potifar, se interessa porque ele é vendido como escravo para a casa de Potifar, o próprio interesse daquela mulher vai ser usado por Deus, porque por causa daquilo, daquela infâmia, daquela injúria levantada contra José, é por causa daquela falsa acusação que ele chega na prisão. E o fato de chegar na prisão foi determinante. José jamais chegaria à condição de governador se não tivesse antes passado aquele período na prisão, porque foi na prisão que ele conheceu o copeiro, ele conheceu o padeiro, eles tiveram sonhos perturbadores, eles contam os seus sonhos para José, José interpreta corretamente, dizendo, olha, um vai morrer e o outro vai sobreviver. E será recuperada a função de copeiro do rei. O padeiro morre, de acordo com o sonho que teve. E o copeiro, ele é solto, cumpre a sua pena e é restabelecido na função conforme o sonho interpretado por José, que tinha esse dom dado por Deus. E quando chega, então, a recuperação da função do copeiro, eis que chega o dia da perturbação de Faraó. Faraó tem um sonho perturbador. Ele via 7 vacas magras, 7 vacas gordas depois, primeiro gordas, depois magras, depois as espigas. E aí ninguém, não tem bruxo, não tem feiticeiro, não tem conselheiro, não tem ninguém que consegue dizer para Faraó qual é o significado daquele sonho. Faraó percebe que o sonho tem algo naquele sonho, algo incomodava. Não era algo normal, não era fruto de uma indigestão, tinha algum comunicado divino, tinha algum recado do céu. E ele estava certo, o sonho era preditivo, era um anúncio. E aí ninguém consegue, mas aí naquele momento o copeiro se lembra, já tinham se passado muitos anos, e aí ele se lembra assim, Senhor, hoje e somente hoje, agora e somente agora,
eu me lembro inclusive da minha falta, eu prometi que não esqueceria daquele estrangeiro que eu passei um longo tempo com ele encarcerado. Ele interpretou os meus sonhos, ele interpretou os sonhos do padeiro, e conforme a interpretação de fato aconteceu, se eu chamar ele aqui, se o Senhor chamar, é capaz dele discernir e dele interpretar o significado desse sonho tão perturbador. O faraó ouve o que o copeiro diz e chama José à sua presença. E José interpreta, dizendo: olha, as vacas gordas devoradas pelas vacas magras, as espigas grandes devoradas pelas espigas mirradas, representam 7 anos de prosperidade e depois 7 anos de fome. O faraó cuida, separa 1/5 de toda a produção, 20% de todo o trigo, que era a grande riqueza da época, guarda em armazéns, porque o mundo precisará se alimentar e vai vir para o Egito se alimentar. Esse é o significado. A beleza dessa história é de que José jamais chegaria na presença de Faraó se não tivesse antes passado pela prisão. E só passou pela prisão porque uma falsa acusação de assédio sexual se levantou contra ele, a mulher que estava interessada nele. E ele não quis nada, porque era íntegro. A beleza dessa história é de que como Deus usa até aquilo que aparentemente se levanta contra nós, armadilhas inclusive, situações que são disparadas até para destruição, diante de Deus, debaixo da poderosa, da portentosa mão de Deus, Ele pode transformar até essa situação, essas situações em bênção, como Ele fez na vida de José. É por essa razão que a Bíblia Sagrada diz: olha, confie no Senhor. Isso não é uma palavra lançada ao vento. Isso não é um estímulo, isso não é como uma droga para estimular por um período, para nos desconectar da realidade e depois a gente volta para o mundo cruento. Quando a Bíblia fala para confiar, é porque a Bíblia diz: olha, o chão que você pisa é providenciado pelo Senhor. Ele é um Deus que entra com providência, Ele é um Deus que ouve orações, Ele é um Deus que levanta o caído, Ele é um Deus que perdoa o contrito, Ele é um Deus que consola aquele que está quebrado, Ele é um Deus que abre portas para aquele que se encontra desempregado, Ele é um Deus que age, Ele é um Deus em movimento, Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus próximo. Embora altíssimo, Ele encarnou e pisou as partes baixas dessa terra, e Ele se compadece de nós, Ele é misericordioso, e por causa da sua misericórdia, Ele entra com recursos, Ele entra com providência, Ele toca no ser humano, Ele realmente resolve problemas que o ser humano tem, ser humano que confia nele, aqueles que são seus filhos. Isso não é, como eu disse, teologia da prosperidade, isso é algo, uma bênção, uma dádiva assegurada pela palavra. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que pode fazer e faz. E até mesmo, como eu disse, situações que são adversas, diante dele podem redundar em bênção para os filhos. Só Deus tem esse poder. Quantas situações, queridos, nós já enfrentamos na nossa vida que parecia que aquela situação era extremamente prejudicial para nós. E vimos depois, lá na frente, como Deus estava conduzindo, como que as circunstâncias se encaixaram. Se nós fôssemos fazer o que Deus fez, daria errado, porque não temos o poder, a habilidade, não olhamos para todo o cenário como Ele vê. Diante dos irmãos de José, eles estavam sendo vitoriosos, estavam se livrando do filhinho querido, do irmão incômodo. Diante de Satanás, Satanás estava: eu pego ele, agora eu estou no encalço dele. Mas aquelas situações todas nas mãos de Deus redundavam em bênção, porque por meio daquela crise
é o caminho que Deus foi abrindo para que José chegasse à condição de governador do Egito e, como governador, pudesse abençoar muita gente, principalmente os seus irmãos, que formam a nação de Israel. Não podemos nos esquecer que um dos irmãos de José é Judá, da onde Jesus Cristo descende. Ele é o leão da tribo de Judá. Se os irmãos de José, inclusive Judá, morresse naquela grande fome que assolou o mundo, a genealogia do Messias seria extirpada da terra. Não teríamos mais a descendência de Jesus. Deus preserva, colocando Faraó, colocando José como governador, dando guarida a seus irmãos, inclusive Judá. Deus cuida, irmãos, da nossa vida. Deus cuida da nossa família. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida do seu casamento. Deus cuida do seu marido, mesmo que ele esteja longe, mesmo que ele esteja trabalhando, e pode enfrentar qualquer perigo, longe de casa. Deus é com ele, Deus está guardando. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Ele é aquele que vigia a nossa vida. Saber que o Deus Todo-Poderoso, que criou céus e terra, posta os seus olhos diariamente sobre nós, deveria produzir em nós um alívio, um sentimento de segurança, de tranquilidade. Deus está trabalhando. Ele trabalha em prol do seu povo, Ele trabalha em prol dos seus remidos, Ele trabalha em prol dos seus filhos. A viagem, o tempo, a temporada na casa de Potifar, a chegada na prisão, o próprio esquecimento. Eu fico imaginando, é um exercício aqui. Imaginemos que o copeiro, assim que as portas da prisão fossem abertas para ele, de imediato ele falasse com alguma autoridade e dissesse: olha, tem um rapaz ali que está preso ali, já passou o tempo dele. Nunca José chegaria diante de Faraó. Até o esquecimento daquele copeiro foi fundamental para que lá na frente o copeiro dissesse para Faraó: agora eu me dou conta, só agora eu estou em falta com aquele rapaz. Ele é um adivinhador, ele tem um dom que nenhum egípcio tem. Ainda bem que eu me esqueci, ele estaria longe se nós tivéssemos libertado ele há mais tempo. Deus é aquele, irmãos, que prepara os cenários da nossa vida. Deus é aquele que move as peças. Deus é aquele que prepara as circunstâncias. Nenhuma circunstância surpreende ao Senhor, porque Ele é quem desenha todo e qualquer cenário da nossa vida. As paisagens da nossa vida são pintadas pelo Senhor. O que nós precisamos fazer então é confiar no Senhor e deixar que Ele cuide da nossa família, lembrando que, ainda que cuidemos, nenhum cuidado sobre a nossa família é mais eficaz, mais poderoso do que o cuidado do Senhor. Ninguém cuidará do teu casamento mais do que o Senhor. Ninguém toma conta dos seus filhos mais do que o Senhor. Ele cuida da criança que cresce no ventre das suas filhas. Ele é aquele que contempla a moça estéril, e se ele decretar que aquela madre seja aberta, não tem problema orgânico que impeça aquela gestação, e Ele vai guardar. As histórias das mulheres estéreis que tiveram o seu ventre aberto pelo Senhor são várias. As próprias matriarcas da nação de Israel: Sara, mulher de Abraão, estéril e idosa; Rebeca, mulher de Isaque, estéril; Raquel, esposa de Jacó, estéril. E essas mulheres todas tiveram os seus ventres abertos e deram seus filhos.
E seus filhos compõem a história da nação e a própria história da revelação divina. Porque não teve problema no corpo, nem mesmo a idade de Sara, que pudessem ser impeditivos para que Deus fizesse a obra no seio daquela família. Não há barreiras para o Senhor. O Senhor não encontra muralhas suficientemente altas que Ele não possa transpor. Ele derruba as muralhas, e o ensino da história da invasão de Jericó nos ensina isso. Ele é todo poderoso. As nossas circunstâncias podem e devem ser apresentadas a Ele. Ele cuida de cada um de nós. O próprio Senhor Jesus, olha, não fiquem preocupados com o que haverão de comer. Olhe os pardais. Eles não se preocupam, eles fazem seus ninhos, estão por aí. Eles cantarolam o dia inteiro. E eles não dormem ansiosos e não morrem de fome. Eles se alimentam, o Pai cuida deles. Quanto mais vale vocês, se Ele cuida dos pardais? Não se preocupem com o que vocês hão de vestir. Olha os lírios do campo. Salomão, em toda a sua glória, desejou se vestir como um deles. Nem ele conseguiu. Se Deus veste o lírio, que hoje existe, amanhã não. Não cuidará das vossas vestimentas. E pão, alimento e roupa representam ali os elementos mais elementares, mais básicos, fundamentais dos nossos cuidados. Ele cuida. Por que então a ansiedade, a insegurança, o medo? Deus é aquele que entra com providência na nossa vida. Abre portas, fecha portas, levanta, aplana, abre caminhos, abre até o mar vermelho. E como diz a canção, se o mar não se abrir, dependendo do que Ele queira fazer, até sobre as águas, Ele nos coloca para caminhar, caso o mar não se abra. É o Deus Todo-Poderoso. Entrega, meu querido, nessa tarde de domingo, as tuas causas. Quais são elas? O que aflige o teu coração nessa tarde de domingo? O que pesa no teu coração? O que assola o teu coração? As tuas palavras às vezes estão carregadas, pesadas, o teu sono é incômodo, anda preocupado, pensamentos que ficam o tempo inteiro insistindo em circular dentro da sua mente e se esquece que Deus é aquele que providencia tudo. José disse, agora eu entendo, agora eu sei, tudo isso que eu passei, todo o sofrimento, toda a trama da minha vida tinha uma finalidade, guardá-los, preservar os meus irmãos, era um grande livramento a minha vinda para cá. Não foram vocês que me enviaram, foi o Senhor que me enviou, usando vocês como ferramentas, como instrumentos. Mas era uma operação linda da graça que estava em curso e que hoje se completa. No final, quando tudo termina, nós entendemos que todas as situações que estavam se desenvolvendo estavam debaixo do controle do Senhor. O Senhor sabe tudo. Ele sabe para onde temos que ir. Ele nos levará ao cumprimento da sua vontade. Ele é poderoso para transformar. E como eu disse, até adversidades podem ser matéria-prima. Quantos de nós, irmãos, não precisou passar por uma crise, às vezes até uma enfermidade na família, para aprender a orar? Quanta gente brinca com oração. E quando nós somos moídos por uma circunstância, e tem circunstância que mói a gente, aquela oração, aquela palavra, e aí se cumpre o que diz Paulo na carta aos Romanos, né? Quando Paulo vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Há momentos da vida que a gente não consegue balbuciar. Há um peso,
Naquele momento, o Espírito Santo pega as nossas poucas palavras, as fracas palavras, e traduz e entrega para o pai. Pai, ele não consegue orar, mas é isso que ele precisa. Essa mãe não consegue orar, só está soluçando na beira da cama. É disso que ela precisa. Contempla esse pai, contempla esse marido, gemidos inexprimíveis. As situações mais adversas, muitas vezes, elas contribuem. Claro que nenhum de nós deseja que, por exemplo, um casamento se desfaça, para que ambos percebam o quão importante um é para o outro. Mas na minha experiência ministerial, até isso já aconteceu. Acabou, cada um segue seu caminho e depois perceberam como um amava o outro e voltaram. Situações adversas que Deus tem o poder de usar para a sua glória e para o bem dos seus eleitos. Conversões, quantos relatos de conversões no dia do sepultamento da mãe, da avó. Famílias inteiras que foram reconciliadas por causa da perda de alguém, porque foi a hora do encontro, a hora em que os corações se abriram, a hora em que o perdão foi liberado. Quantos à beira, inclusive, da partida, encontraram forças em Deus para poder pedir perdão um ao outro. Deus transformando a cena trágica, a tragédia, a enfermidade e até o luto em bênção para aquela família, em bênção para aquela pessoa. Deus é aquele que cuida do seu povo, é aquele que cuida de toda e qualquer circunstância da nossa vida. Com Deus, então, irmãos, podemos fazer como José, podemos prosseguir. Se nem aquele conjunto de fatores, aquele conjunto de circunstâncias assolou e destruiu José, José agora, ele podia seguir. Reconciliado com seus irmãos, ele perdoa os seus irmãos. Tem um filme que, inclusive, representa aquela cena em que os irmãos se abraçam, choram. É uma cena muito bonita, a história de José. Ele segue em frente e nós sempre podemos, em Deus, seguir em frente, apesar do que está acontecendo. Porque o crente é aquele que ele confia no Senhor e ele sabe que o seu amanhã será melhor que hoje. Ele sabe, ele acorda sabendo que o seu hoje pode ser melhor do que ontem, porque Deus está com ele. 1000 cairão ao lado dele, 10.000 cairão à sua direita, mas ele não será atingido, porque ele está guardado pela sombra do Onipotente, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o guarda da nossa casa, guarda da nossa família, ele é o guarda da nossa vida. Não cabe ao crente a murmuração, não cabe ao crente o questionamento. Confiemos na providência de Deus, confiemos nos cuidados de Deus, deixemos Deus fazer. Irmãos, Deus está trabalhando na tua vida, se você é servo do Senhor. E só você pode dizer se você é servo do Senhor. Assim como só eu posso dizer se eu sou ou não. Se você é e se eu sou, Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está trabalhando na nossa família em nome de Jesus. A graça de Deus está colocando tudo em ordem, Deus está ajeitando tudo. Confia no Senhor, siga em frente, sem questionar, sem reclamar, sem considerar por que ainda ele não fez. José em nenhum momento, no capítulo 45 do livro de Gênesis, em nenhum momento ele, poxa, por que Deus não fez antes? Já que estava tudo na mão de Deus, podia abreviar. Eu sofri a beça, cheguei lá no calabouço. Não precisava passar aquilo tudo, porque Deus tinha um plano, em nenhum momento. Ele agradece, Senhor, o Senhor esteve comigo. O Senhor estava comigo naquele deserto, impedindo que os irmãos me matassem. O Senhor estava comigo naquela carruagem que me levou daquele local para o Egito. O Senhor estava comigo quando aquela infâmia foi levantada contra mim.
O Senhor estava comigo quando eu desci aos porões e fui humilhado. O Senhor estava comigo em cada momento. Quando eu fui estar diante de Faraó, lá estava o Senhor colocando a coroa sobre a minha cabeça. Coroa essa, queridos, que está reservada para todo aquele que confia no Senhor e espera Deus completar a obra. A obra não se completou ainda. Deixa o Senhor completar. A mão do Senhor está se movendo. Ela não está recolhida, ao contrário, ela está estendida. E quando a palavra de Deus é liberada para o seu povo, essa palavra se cumpre, porque não há força no universo que possa impedir o cumprimento da boa palavra do Senhor. Eu citei recentemente aqui aquilo que o centurião disse para Jesus: Senhor, o Senhor nem precisa ir na minha casa, basta o Senhor falar, levanta. E eu tenho certeza que o meu funcionário vai levantar, porque eu sei o que é autoridade, mas a minha autoridade é humana, é política. Eu digo para um soldado, faça, e ele faz. Se o Senhor disser, levanta, eu tenho certeza que eu chegarei na minha casa e o meu funcionário estará levantado, e quando ele chega, está lá, porque Deus tem autoridade. A tua vida, querido, está nas mãos do Senhor. Eu gostaria muito de encerrar o nosso domingo, o nosso culto da tarde, lembrando isso aos irmãos. O crente é alguém que tem esperança, sempre, em qualquer momento. Ele não questiona, ele não murmura, ele até sente as tentações da murmuração, porque elas tentam se levantar. A natureza é adâmica. Não fomos ainda transformados num corpo glorificado, tem ainda as lutas internas. Oramos e aquele questionamento teimoso, tentando, aquela voz do inimigo que sussurra no nosso ouvido. Mas o crente persevera, ele é alguém que tem esperança, o crente tem futuro. As nossas famílias têm futuro, os nossos casamentos têm futuro, porque Deus é quem cuida de tudo isso para nós. Concluindo, lembrar que José aponta para Jesus Cristo. O sofrimento de José aponta e ensina o sofrimento que o Messias teria. E nós sabemos o que acontece, o Messias é coroado. Jesus, ele entra na glória, ele senta e está sentado até hoje à destra do trono de Deus. Jesus nunca questionou a cruz, nunca questionou aquele julgamento injusto, nunca questionou o abandono. Tudo aquilo colaborou, contribuiu para a história da redenção. Sua vida e a minha vida, elas estão diante do Senhor. Ele cuida de nós. E Ele continuará cuidando de mim e de você até o fim, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome da tua glória. Arararara.